Globo Esporte, oferecimento BetMGM, é tempo de Vegas. Muito boa tarde, o Globo Esporte ao vivo está no ar e segundou por aqui depois de um fim de semana pra lá de agitado. Mais uma decepção atleticana em uma decisão. E como é que tá a situação do Atlético? O Atlético briga por um G7 e G8, na verdade. O Cruzeiro ainda tem chance até matemática de ser campeão, mas o campeonato pode se resolver até amanhã, depois a gente explica. O Galo tem que olhar para essa posição, 8º lugar, porque hoje ela não dá vaga na Libertadores, mas se Cruzeiro ou Fluminense ganhar a Copa do Brasil, ela vai dar vaga na pré-Libertadores. A briga do Galo é com o Grêmio, que perdeu na rodada, com o Corinthians, que perdeu na rodada, o Bragantino, que perdeu na rodada, só o São Paulo ganhou nessa rodada. Então o Galo tem que olhar para isso. E o Galo envolvido aí nessa briga pelo título, por quê? Se o Flamengo vencer o Atlético amanhã, e o Palmeiras perder pro Grêmio lá no Rio Grande do Sul. O Flamengo é campeão aqui. Olha dentro só da arena, né? Porque amanhã tem Flamengo jogando contra o Atlético aqui em Belo Horizonte, jogou na arena. Vamos trazer a Giovana Pires para nossa resenha aqui. Ela tá na cidade do Galo. Atlético perdeu a final, mas não tem tempo para lamentar, né, Giovana? Muito boa tarde. A vida não para não, viu, Lages? Muito boa tarde para você, para o Henrique, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Globo Esporte. O Atlético já até fechou a preparação para essa partida de amanhã contra o Flamengo. O time treinou agora pela manhã aqui na cidade do Galo, depois de ter treinado ontem. Voltou do Paraguai no sábado, logo depois da final. Já treinou ontem à tarde por aqui e já conseguiu também concluir essa preparação para a partida de amanhã contra o Flamengo. As preocupações do Atlético, além da questão psicológica, o mental do time bastante abalado depois dessa derrota para o Lanús nos pênaltis no último sábado, a preocupação também existe em relação à situação física desses jogadores. Isso porque o jogo foi bastante desgastante, afinal, contra o Lanús. O Galo ficou em campo além dos 2 tempos regulares, teve também a prorrogação, a disputa por pênaltis, ou seja, o time esteve em campo por mais de 2 horas. Então é até difícil a gente prever uma provável escalação do Atlético para amanhã. A gente não sabe muito o que o técnico Sampaoli vai fazer. O que a gente sabe é que o Alan Franco deve ser desfalque, isso porque ele está sentindo dores no quadril, assim como o Guilherme Arana, que também saiu de campo no sábado reclamando de dores. Igor Gomes é desfalque certo, cumpre suspensão depois de ser expulso contra o Bragantino. E além disso tudo, tem essa questão importante também. O Galo não quer ver o Flamengo ser campeão mais uma vez na arena. O goleiro Everson falou com a gente logo depois da final no sábado, ainda no Paraguai, sobre a motivação nessa reta final. Ter cabeça no lugar, juntar os cacos, a gente passou por isso ano passado, a gente voltou muito enfraquecido no Brasileiro, então a gente sabia que na terça-feira a gente tem um jogo de suma importância, diante de um dos líderes da competição, quem briga pelo título. A gente tem 4 jogos para terminar a temporada, desses 4, 3 são em casa, e jogar em casa com o nosso torcedor é muito diferente, a gente precisa muito do apoio deles, que eles nos ajudem a conquistar o máximo de pontos possível para terminar o ano na parte de cima da tabela. Ô Henrique, falando um pouquinho sobre a final ainda, né? No ano passado as derrotas nas finais ficaram muito na conta do Milito. Esse ano, você acha que cai na conta do Sampaoli? Eu acho que toda derrota tem que trazer lição, tem que trazer reflexão também. Para mim, o Sampaoli não é o grande responsável, mas poderia ter tomado algumas decisões um pouco antes ou decisões diferentes. Senti falta do Scarpa, por exemplo, entrar antes no jogo. Acho que o próprio Alexander poderia ter entrado antes no jogo, talvez abrindo mão de um dos zagueiros. O Lanús tinha um centroavante só à frente. Eram 3 defensores do Atlético marcando um cara só à frente do Lanús. Eu acho que o Sampaoli vai refletir sobre isso. Na entrevista depois do jogo ele disse, não, qualquer pensamento de que poderia ter sido feito coisa diferente é pensar no futuro, é hipótese. Mas eu acho que ele é muito crítico e com certeza vai pensar até para mobilizar o time para essa reta final. Agora, os pênaltis, né? Uma pena, porque poderia ter coroado o Everson. Isso, eu lamentei principalmente pelo Everson. O Galo não teve competência para superar o Lanús nos pênaltis, mas o Everson teve competência para fazer uma defesa logo na primeira cobrança. A gente viu que os jogadores do Atlético perderam, Hulk, Biel, Vitor Hugo, que perdeu o decisivo. Mas o Everson também converte um pênalti que foi muito importante, no momento que o Atlético estava pressionado, se ele perdesse, o time perderia a final. E eu lamento muito porque eu sempre disse que o Everson é subestimado e deveria estar mais em debate para a seleção. Se o Galo é campeão com o brilho dele, nos pênaltis ele brilhou, o time é que não conseguiu converter as penalidades, com certeza o nome do Everson ia esquentar mais em relação à seleção brasileira. E rolou uma situação bizarra durante a disputa de pênaltis, porque teve um torcedor que ficou irritado com o pênalti que foi perdido pelo Biel. Aí ele começou a xingar ali a delegação do Atlético que estava próximo, ali que estava bem perto. Só que o Lanús, na sequência, o cobrador perdeu o pênalti que naquele momento poderia ter garantido o título para o time argentino. E aí os jogadores do Atlético, olha só, foram lá e tentaram tirar satisfação com esse torcedor. O Lianco, que está machucado,
Ele chegou querendo saber quem aproximou ali do xingando, torcedor que se estava xingando. aproximando. E assim, é uma coisa que tem que ter muito cuidado, né? Porque jogador tem que ter uma postura diferente com o torcedor. O torcedor é 100% passional, claro que tem que maneirar, tem que tentar manter o respeito, mas ali era uma situação muito emotiva. O jogador que é profissional tem que se segurar um pouco mais, né, Marcelo? Não pode se igualar, senão vai virar confusão. Então, acho que eu entendo a frustração dos atletas, que não estavam gostando do que estavam ouvindo, mas tem que dosar nessa hora. Principalmente porque estava perto, estavam todo mundo ali na arquibancada, é uma questão da Conmebol, dessas finais. Então, acho que errou o Lianco, errou a delegação do Atlético ali por bater boca, não tem que fazer assim. Aumentando a galeria de fotos do Galo e sonhando com o título. Foi assim que o atleticano chegou ao Defensores del Chaco. Se Deus quiser, hoje a taça vai para BH. Vem buscar aqui e é Galo na cabeça. A torcida alvinegra invadiu Assunção. Eu nunca paro de cantar! E não foi fácil chegar aqui, viu? Teve gente vindo de todo canto para apoiar o Galo diante do Lanús. A gente saiu de Jaíba, Minas Gerais, quinta-feira, 3 horas da manhã. Contagem, 30 horas de viagem. Eu vim de Itabirito, cidade do Tele Santana. Nós viemos de caravana, mais de 2.800 quilômetros. Bom, eu sou Alex, lá de Sete Lagoas. Eu gastei 38 horas até chegar aqui. E não foi só a estrada, a distância que a torcida enfrentou. A galera também passou por muito calor, mas para isso tinha água aqui, ó. Olha só, um túnel com água pra galera se refrescar e apoiar o Galo diante do Lanús. Meu amigo, você não tem noção o que passamos para chegar aqui, mas se não for seu filho, não é Galo. Minha filha já tá lá dentro, aqui ó, chinelinho dela. Parabéns à Sul-Americana, liberou eu voltar lá no carro, por causa do calor, para calçar o chinelinho dela. E é isso aí, é Galo, é levar a taça para casa e vamos embora, Galo! O atleticano veio, fez festa, só faltou mesmo deixar o estádio com essa alegria de antes da partida. Lauro Lopes, a alegria do início foi substituída por essa tristeza aí dos bastidores, a saída dos dirigentes e jogadores do Atlético depois da derrota nos pênaltis. Porque no Paraguai, a conversa que a gente tinha com os moradores aí falando, por que brasileiro veio para a final esse ano e não veio ano passado? Eu falei que tem um povo que está sempre ao lado do time, independentemente da situação. Só uma torcida fica realmente ao lado do time. Dos reforços de 2025, eu anotei hoje pela manhã. Entraram Caio Paulista, Biel e Alexander. Caio Paulista e Biel não têm condição de vestir a camisa do Atlético. O Dudu. Não jogaram Gabriel Menino, Patrick, Natanael, Ivan Roman, João Marcelo, Reinier, Júnior Santos e Coelho. Talvez só o Coelho tenha feito falta nessa final. Então vamos falar sobre Hulk, vamos falar sobre o time, vamos falar sobre o Biel. Principalmente tem que falar sobre quem montou um time, um elenco que em nada agrega. Vitor Brax, mas principalmente Ricardo Guimarães, Rafael Menin, Rubens Menin e o Vorcaro, que tem problema muito maior para resolver agora. Os incompetentes para um elenco que não conseguiu nada durante o ano, tem uma lista deles está enorme. E, infelizmente, a expectativa para 2026 é baixíssima, porque são as mesmas pessoas montando elenco. E o Dudu? Depois desta partida, né, que o Atlético jogou, como disse o Fael, 120 minutos, fez um golzinho, disputa de pênalti realmente lamentável. Foi mais lamentável ainda o que aconteceu na arquibancada do estádio lá em Assunção. Olha isso aqui. Falando ali mal do Biel. Volta a imagem. Vamos lá, desde o começo aí, ó. Os torcedores protestando e jogadores protestando contra os torcedores? Ridícula atitude. Primeiro que é um time que em momento algum o Atlético se sentiu representado nessa temporada. Segundo, Lianco, se você é um dos capitães desse time, a primeira coisa que você faz, ô time, vem cá, vamos ignorar, nós estamos perto daqui bancada aqui, vamos focar no nosso jogo, porque nós já tivemos uma temporada ridícula. Nós colocamos o Galo na briga contra o rebaixamento. E para não falar que é um comentário por causa dessa cena, pega meu podcast com o Leandro Donizete durante a temporada. E tá o Vitor na cena ali também, apontando o dedo pro torcedor.
O Lian, eu falei, Lian, você tem que se preocupar menos com o Instagram. O Leandro Donizete fala no podcast que já aconselhou ele sobre isso. Foca menos na sua imagem pessoal, no popstar. Foca menos no marketing. Foca em jogar futebol. E eu sei que você não está fazendo agora por uma lesão, mas para de querer aparecer o tempo todo, cara. Para de querer aparecer o tempo todo, de ser protagonista da cena do cenário onde você está. Ridículo isso. Esses caras estão apontando o dedo pro torcedor atleticano, independentemente do que ouviram. Eles têm que saber a posição, a profissão que exercem, o alcance que tem. Abaixa a cabeça, coloca o rabo entre as patas e ele fica caladinho. Porque esse torcedor que pegou o ônibus depois para vir pro Brasil, enquanto vocês pegaram ônibus fretado, confortável para ganhar milhões no fim do ano. Vocês têm que pedir desculpas, se reunirem lá no banner lá e pedir desculpas pro atleticano de um modo geral, porque vocês não honraram a camisa atleticana, vocês envergonharam o torcedor atleticano. Ano que vem vocês estão em outro clube. Esse torcedor que estava bravo aí, chateado, ele estará aqui na arquibancada e vocês não. Rapaz, e esse torcedor, pelo que a gente está vendo aí dessas imagens, ele não ofendeu moralmente ninguém. Ele estava fazendo um protesto. Que é um péssimo jogador, o Biel. Eu falo aqui, ó, o Biel é um péssimo jogador e não deveria vestir a camisa do Atlético. O torcedor tá falando o que é a realidade. Se o Vitor estava ali perto, se o Brax estava ali perto, tinha que ouvir. Não tinha que contratar o Biel. Não tinha que contratar essa lista enorme que eu passei aqui, que sequer entrou de dentro de campo numa final de Sul-Americana. Então tem que escutar sim, porque são jogadores fracos que ganham muito dinheiro. Para contratar o Biel tem que ser 7 milhões de euros. E esse torcedor aí se endividou. Tem torcedor aí que não pagou aluguel, que não vai pagar as contas para estar lá. E essa turma que montou esse elenco, tinha que estar aí os donos do clube também, tá? E funcionários do clube que tinham que ir para segurar jogador, acalmar, ainda estavam também apontando o dedo para torcedor. Pelo amor de Deus, gente, saibam o tamanho de vocês, saibam a posição que vocês ocupam no clube. O tempo todo, há alguns anos, existe clube, existe torcedor numa guerra civil. Em momento algum, vocês tentam se aproximar do torcedor. Os dirigentes, o Atlético hoje não fala mais a língua do atleticano. Por quantas vezes o atleticano não se sentiu representado de um dirigente ir com o microfone e não saber falar o que a gente está sentindo? E isso, mais uma vez, dessa vez com o time do Atlético, com os jogadores que envergonharam a gente o ano inteiro, colocando uma briga contra o rebaixamento e indo mais uma vez de guerra. Se querem guerra, vocês podem pedir o apoio da massa, pedir o apoio, a gente foi lá, compareceu, tirou o time do rebaixamento. Mas se vocês querem um clube distante da gente, avisa. Se vai encarar a gente como cliente de empresa, avisa, que aí a gente muda nosso comportamento. E Lauro Lopes, direto do Paraguai, você gostou, hein, meu? Fala, Léo. Muito boa tarde a você, aos amigos da bancada, a todo mundo que está ligado na Alterosa Esporte. Pois é, seguimos trabalhando por aqui. E, Léo, ainda se encontra uma boa movimentação aqui de torcedores do Atlético e também do Lanús. Isso porque os preços, né, estavam meio salgados para esse retorno mais imediato, tanto no domingo quanto hoje, na segunda-feira. Então, muita gente deixou para voltar para o Brasil e para a Argentina na terça, quarta-feira. A gente vai encontrando alguns atleticanos por aqui. Sei que a gente está com pouco tempo, vou chamar aqui, ó. Encontrei esse caso, por exemplo, o Matheus, que veio da Irlanda. Chega aqui, Matheus, da Irlanda, direto para Assunção para assistir o jogo. Infelizmente não deu, né, Matheus? Infelizmente, mais um ano. Estava o ano passado na Argentina, saí da Irlanda só para vir aqui. E esse ano eu vim sozinho. Ano passado encontrei com meus pais e ficar sozinho aqui. E eu vou embora só quarta-feira. Meus amigos todos foram embora. Vou ter que ficar aqui agora, nesse sentimento de tristeza que o Galo não ajudou, né? Mas o Matheus falou que na próxima final ele vai estar junto do Galo novamente. Esse é o sentimento do atleticano por aqui, viu, Léo? Tá certo, Lauro Lopes. Você volta daqui a pouco no Alterosa Alerta. Tá combinado? Isso aí, ao vivo, direto do Paraguai, a cobertura excepcional do Alterosa Esporte e de toda a nossa programação aqui na Alterosa.